Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Thaís. Nós vamos hoje iniciar o nosso roteiro 7, né? Trabalhar a segunda parte do capítulo 6 do livro 2 de vocês. Como esse conteúdo tem mais gramática, né? Não é assim tão simples ou tão tranquilo de trabalhar apenas assistindo a videoaula. Fiquem já com o livro de vocês na mão, lápis, borracha, marca-texto, porque hoje, durante essa aula, eu vou realizar alguns exercícios com vocês. Vou dar o tempinho ali, falar para vocês pausarem o vídeo, para vocês fazerem o exercício. E aí eu já vou dar a resposta da atividade, para a gente conseguir fazer mais esse acompanhamento, como se estivéssemos em sala de aula. E também para que vocês já tenham, né, parte do conteúdo um pouquinho mais trabalhado, para chegarem na live já sabendo o que vocês têm dúvida, o que foi mais difícil de fazer, combinado? Então, pega o livro, pega o lápis, a borracha e vamos estudar. O livro de vocês traz a definição de verbo, que é uma classe de palavras que pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Vocês já vêm desde muito pequenininhos trabalhando o verbo, cada novo ano na escola de uma nova maneira, mas nós usamos verbos no nosso cotidiano, nossa fala está repleta de verbos, porque justamente eles explicitam a ação, estado, fenômeno da natureza, então eles dão conta de muita coisa na nossa fala e na nossa comunicação. Um exemplo de como os verbos estão em todos os lugares é essa tirinha do Calvin e do Haroldo, que está na página 12 do livro de vocês. E se vocês olharem ali no quinto quadrinho, tem duas palavrinhas circuladas, o aciona e o parte. Eles são a resposta da letra A do exercício 2, que pede para vocês circularem, né, as palavras que indicam ação em relação à nave. Então, aciona seus superjatos, parte rumo à quinta dimensão. Aciona e parte são, né, as palavras que expressam ação, que são verbos. Vocês podem ler a tirinha completa ali no livro de vocês, mas eu trouxe para que vocês vejam como eles estão ali já circuladinhos e é o que pede a letra A do exercício 2 na página 12. Então, o verbo, pessoal, indicando ação, olhem ali. O herói aciona seus superjatos, né? Aciona. Quando indica estado, Spiff é um extraordinário explorador interplanetário. Está indicando o que é o Spiff. Anoiteceu no planeta Zorg. Aí ele está indicando um fenômeno da natureza. Então, essas são as três maneiras que se manifesta o verbo, indicando ação, indicando um estado ou indicando um fenômeno da natureza. E aí nós temos o conceito de locução verbal, né? Até agora nós estávamos falando de verbo, mas temos também o conceito de locução verbal, que é uma expressão que ela não apresenta apenas um verbo, ela tem o verbo principal e o verbo auxiliar, mas esses dois verbos, o principal e o auxiliar, eles vão ter a função de um verbo só, como se eles fossem significar uma única coisa. Por isso o nome é locução verbal. São dois verbos que juntos têm o papel de um único verbo. Nós vamos ver uns exemplos para que fique mais tranquilo para vocês. Então aqui, o cosmonauta vai seguir viagem. O vai é um verbo, né? O ir. E o seguir, outro verbo. Quando nós usamos vai seguir, eu quero dizer que o cosmonauta seguirá viagem, não é? Então, eles têm o vai e o seguir desempenham a função do seguirá, de um verbo só, né? Então, é justamente isso que nós chamamos de locução verbal. Temos o verbo principal, que vai ser o sentido que prevalece, né? O sentido mais importante. E o auxiliar, que está só acompanhando esse verbo. Então, nessa frase, o cosmonauta vai seguir viagem, o verbo principal é o vai ou é o seguir? O que vocês acham? Qual é o verbo principal dessa expressão? Olha aqui, ó. É o seguir.
Porque eu posso. Pensem se a gente tira o seguir da frase. O cosmonauta vai viagem. Não faz sentido, né? Agora, o cosmonauta vai seguir viagem completa. Então, o vai é o verbo auxiliar do verbo seguir, que é o verbo principal. E juntos eles formam uma locução verbal. Agora, nós temos exemplos, né, de locução verbal. Então, olhem ali. Dentro de 10 minutos, a sessão irá começar. Irá começar, juntos desempenham a função de começará. Né? Então, o irá como verbo auxiliar e o verbo principal é o começar. Ela havia realizado a sua lição de casa. Realizara, que é um tempo que nós não usamos tanto na fala, né? É mais usado na escrita. Mas realizara significa havia realizado. Então, outra locução verbal. Agora, o mapa lhe indicava que o destino estava chegando. Que o destino chegava, né? Então, o destino estava chegando. O verbo auxiliar é o estava e chegando funciona como verbo principal aqui. Essas três são exemplos de locução verbal, né? De dois verbos que juntos estão desempenhando a função de um verbo, né? O significado ali de um verbo só. Agora é o momento que vocês vão fazer a tarefa, vão abrir lá no exercício 4, na página 14, e fazer essa tabelinha aqui. Então, olhem qual é o enunciado. Nas frases a seguir, identifique o verbo auxiliar e o verbo principal das locuções verbais. Siga o modelo. Então, o modelo que tem ali. Calvin estava pensando no cosmonauta Spiff. Os dois verbos que nós temos aqui é o estava e o pensando, certo? Aí vocês precisam dizer qual é o verbo auxiliar? Estava. Qual é o verbo principal? O que ele estava fazendo? Ele estava pensando. Então, pensando é o verbo principal. Vocês vão fazer a mesma coisa com todas essas frases aqui de baixo. O que eu quero que vocês façam? Vão pausar o vídeo agora. Pausa o vídeo, deixa no pause e completa essa tabela. Coloca de cada, pode grifar igual eu grifei aqui, ó, com marca-texto as frases e completa a tabela com o verbo auxiliar e o verbo principal de cada frase. Pausa, faz isso, que quando você voltar o vídeo, eu já vou mostrar a resposta para você, combinado? Então, aperta aí o pause e vai fazer o exercício 4 da página 14. Muito bem, agora que vocês já fizeram o exercício 4 da página 14, nós vamos corrigir. Assim, vocês podem comparar com as respostas de vocês e já ir arrumando aí alguma coisa que tiver ido para outro caminho. Então, vamos lá. O garoto vive sonhando. Então, aqui, dois verbos. Vive sonhando. Verbo auxiliar vive, verbo principal sonhando. O astronauta vai voltar. Verbo auxiliar vai, principal voltar. John havia sonhado. O auxiliar é o havia e sonhado é o principal. O cosmonauta, aqui, talvez tenha sido um pouquinho mais complexo, mas esse a é do verbo haver e explorar. Então, auxiliar é o a, explorar é o principal. A nave espacial estava precisando de reparos. Verbo auxiliar estava e verbo principal precisando. O iate solar foi consertado para a corrida. Foi é o verbo auxiliar e consertado é o verbo principal. Corrijam aí, já coloca o sinalzinho de certo, pode usar uma caneta de outra cor. Já vão realizando essa correção nesse exercício, tá bom? E agora nós vamos para as formas nominais para os verbos. Nós podemos ter verbos em 3 nomes: o infinitivo, o particípio e o gerúndio, tá? Isso chamamos de formas nominais. Agora nós vamos ver direitinho, separadamente, o infinitivo, o particípio e o gerúndio, como funcionam cada um. Não é um conteúdo novo para vocês. Vocês já viram isso no quarto, no quinto ano. Desde que vocês passaram a escrever, vocês trabalham verbos. Mas cada novo ano na escola, vocês vão sistematizando mais ainda os conteúdos, né? Dando alguns nomes mais específicos,
fazendo algumas separações agora também um pouco mais específicas do que vocês estavam acostumados. Então, vamos trabalhar agora essas 3 formas nominais para os verbos. O infinitivo. Infinitivo é o que nós chamamos de forma original do verbo. São os verbos que terminam em ar, er e ir, né? É a forma quando o verbo está ali na forma original dele. É o verbo não conjugado, que nós chamamos, né? Então, essa é a forma do infinitivo. Olhem ali, brincar é bom, estudar é importante. Sempre que terminar em ar, er, ir ou or, como supor, propor, vocês vão saber que esse verbo está no infinitivo, tá bom? O infinitivo do verbo nós dizemos, como eu já falei, que é a forma original dele, porque ainda não conjugamos ele, certo? E aqui nesses 2 exemplos, nós temos uma coisa muito importante também para perceber. Lembra que eu conversei com vocês que locução verbal são 2 verbos que juntos desempenham a função de um verbo só, né? A gente acabou de ver os exemplos. Aqui nessa frase, se vocês olharem, nós também temos 2 verbos. Ó, vou marcar para vocês. Então, brincar é um verbo e é um verbo. Estudar é um verbo, é outro verbo. Mas nós não dizemos que formam uma locução verbal, porque eles não estão desempenhando a função de um verbo só. O brincar e o nós não podemos substituir por algo, certo? Igual nós fizemos lá na locução verbal. Então, precisa estar atento a isso também. Já vou ver com vocês outro exemplo, uma explicação um pouquinho mais específica sobre isso, de por que nós não chamamos de locução verbal aqui. Então, olhem só. Chocolate é bom, amigo é importante. Nós tiramos os verbos que estavam aqui, trocamos por substantivos e a frase continuou tendo sentido. Então, quando nós usamos verbos no infinitivo, no lugar que pode ser de um substantivo, como aqui, que falava brincar é bom, e nós trocamos por chocolate, chocolate é bom, nós dizemos que o verbo tem valor, né, de substantivo, que é o caso desses outros exemplos aqui de baixo. Imaginar é divertido, correr faz bem à saúde. Então, a gente diz que eles têm valor de substantivo e eles não formam uma locução verbal, porque o verbo está indicando estado, está relacionando uma informação aos verbos brincar e estudar, e essas informações poderiam ser trocadas. Então, se elas podem ser trocadas, como a gente trocou aqui, ó, a gente colocou chocolate e colocou amigo, a frase continuou tendo sentido, é porque o e o brincar não desempenhavam juntos a função de um verbo só. Então, não forma uma locução verbal, tá bom? E agora nós vamos para o particípio. O particípio indica algo que já aconteceu, uma ação, um estado, um fenômeno da natureza que já acabou, né? Então, no particípio, eles aparecem, o final do verbo é sempre ado, ada, ido, ida, e às vezes pode aparecer o S no final. Então, ó, ado e ada, ido e ida. Lembram que no infinitivo os verbos terminavam em ar, er, ir, or. Agora, o particípio, os verbos terminam em ado, ada, ido, ida, tá bom? Vão tentando decorar essas terminações. Infinitivo, ar, er, ir, or. Particípio, ado, ada, ido, ida. Então, olhem ali o número 1. Nos últimos dias, nenhum novo caso da doença havia surgido. Olha aqui, ó, o particípio do verbo surgir. 2. John havia realizado seu sonho de competir com um amigo. Realizado. Particípio do verbo realizar. Ó, percebam como eu falei para vocês que o verbo no infinitivo tá na sua forma original, ó. O verbo no infinitivo aqui, realizar, surgir. Quando ele vai para o particípio, surgido, realizar. Número 3. A viagem interplanetária foi registrada em um caderno. Então, participe do verbo registrar. Os iates ficavam amarrados. Aqui é o exemplo que diz ali, ó, que pode aparecer um S, né? Porque ele vai conjugar com o substantivo aqui que está no plural.
Então, os iates ficavam amarrados ao pir até a hora da partida. Particípio do verbo amarrar, amarrados, porque estamos falando dos iates, tudo bem? Nós temos também, né, vocês vão perceber cada ano mais, como a língua portuguesa tem muitas irregularidades. O que é uma irregularidade? É quando foge a regra, não está seguindo ali um padrão, uma regra que os demais verbos seguem. Então, nós temos alguns particípios irregulares, como aparece aqui, ó. Por que nós chamamos de irregular? A regra, eu não acabei de conversar com vocês, que era terminar em ado, ada, ido e ida. Particípio irregular não termina com esse final que eu conversei com vocês, por isso ele é irregular. Um exemplo aqui, Raquel tinha escrito, ó, o final é ito, não é ido. Então, ele é irregular, mas é um particípio, o particípio do verbo escrever. Agora, era domingo e o shopping estava aberto. Olhem aqui, ó, termina com erto, não é ada, não é ido. Então, o particípio do verbo abrir também é irregular. E nós temos também verbos que têm duas formas de particípio, dependendo do contexto. Então, olhem aqui. Amanhã, John terá aceitado o desafio. Um dos particípios do verbo aceitar é aceitado. Mas também temos amanhã o desafio será aceito por John. Qual é a regra? Quando o verbo auxiliar da locução for ter ou haver, como aparece aqui, ó, o verbo terá, nós usamos o particípio regular. Então, vai terminar aqui com ado, certo? Quando o verbo auxiliar for ser ou estar, como aqui, será, vai ser o particípio irregular, que aí é mais uma questão de decorar, de conhecer o particípio irregular de cada verbo. Aqui, Calvin havia salvado Haroldo. O verbo auxiliar é o havia. Aqui está escrito que quando é haver, nós usamos o particípio regular. Então, por isso, salvado, ó, vai terminar com o ado de particípio regular. Agora aqui, Haroldo estava. O verbo auxiliar é o estar. Então, nós vamos usar o particípio irregular do verbo salvar. Últimos exemplos. O pai tinha acendido a vela à noite. Se ele tinha, o verbo ter pede o particípio regular. Então, termina em ido, certo? Acendido é o particípio, termina em ido, o particípio regular do verbo acender. Agora, última frase. Era noite, a vela estava acesa. Verbo estar. O verbo estar, nós usamos o particípio irregular do verbo acender, tá bom? Então, o segredo é sempre perceber qual é o verbo auxiliar ali na locução verbal. Esse verbo auxiliar vai determinar se você usa o particípio regular ou se você usa o particípio irregular. E aí, pessoal, eu sei que é muita coisa, mas infelizmente para essas questões de gramática, muita coisa a gente precisa memorizar. Como essa regrinha agora, né? Ter e haver particípio regular, ser e estar particípio irregular. E além de saber que é o particípio irregular, a gente precisa memorizar. Por exemplo, o particípio irregular de aceitar é aceito, de salvar é salvo, de acender é acesa ou aceso, dependendo do gênero, tá bom? E o gerúndio, né? Vimos o infinitivo, vimos o particípio, agora vamos ver o gerúndio. O gerúndio é aquele que vai indicar uma continuidade, né? Então, a continuidade, a circunstância em que algo está acontecendo. Ele termina, ó, acabei de falar, está acontecendo, é o gerúndio. Termina em NDO. Então, ele vai funcionar também como adjetivo ou advérbio, olhem só. Os alunos saíram da aula sabendo, ó, estava escrito que termina com NDO, vamos encontrar aqui, ó, NDO, todo o conteúdo. Aqui funcionou como um advérbio, né? Que é o modo como os alunos saíram. Agora, gosto de ouvir pessoas cantando.
temos que ver se tem o NDO, ó, NDO, gerúndio. E aqui é um adjetivo porque as pessoas cantam, tá? O que vocês precisam memorizar? Que o gerúndio termina com NDO, fazendo, cantando, sabendo, pulando, né? É a continuidade, a circunstância que uma coisa está acontecendo, que a ação está acontecendo, tá bom? E agora vamos para mais um momento de realização de exercícios. Vocês vão abrir o livro na página 16 e vão fazer o exercício 5, o 6 e o 7. Eu vou ler com vocês já o exercício, explicar. Vocês vão mais uma vez pausar aqui o vídeo para daí ver as respostas logo mais quando vocês voltarem. Então, exercício 5 aqui. Analise as frases a seguir. Em cada uma delas há um verbo no infinitivo. Use o código para identificar se os verbos no infinitivo são usados com o valor do substantivo ou como verbo principal da locução verbal. Então, aquilo que eu acabei de ver com vocês. Quando os dois verbos estão desempenhando a função de um verbo só, eles são a locução verbal. Quando tem dois verbos, mas a gente pode substituir o verbo por um substantivo, é porque não é uma locução verbal e aí ele tem valor de substantivo. Então, é isso que vocês vão precisar ver aqui. Brincar, competir, atingir e viajar, tá? Por exemplo, Calvin queria brincar mais essa tarde. Vocês vão me dizer se o brincar é um verbo no infinitivo com valor de substantivo ou um verbo no infinitivo como verbo principal da locução verbal, né? Vamos ver aqui se tem um verbo junto com o brincar, se os dois desempenham a mesma função, e aí a gente conversa assim que eu colocar aqui a correção. Exercício 6. Complete as frases a seguir com a forma correta do particípio dos verbos indicados entre parênteses. Então, particípio do verbo cansar. Pedro estava, lembrando que particípio termina como? Olhem ali de volta, né? Ado, como pode ser mais, além do ado? Vamos ver. Os iates solares foram consertar antes da corrida. As corridas espaciais vinham sendo havia 20 anos, verbo realizar. Então, vamos passar o cansar, o consertar e o realizar para o particípio aqui no exercício 6. Exercício 7, então, o último exercício diz: nas frases a seguir, empregue a forma correta do particípio. Atente para os casos em que deve ser usado o particípio regular ou irregular. Agora é o momento que vocês vão precisar identificar se aparece o ser, o estar, o haver, né? Os verbos que eu conversei com vocês. E aí vocês vão ver. Tenho que usar o particípio regular ou irregular. Façam aí, pode pausar o vídeo. Assim que vocês terminarem os 5, 6 e o 7, vocês retomam aqui, apertam o play de volta e eu vou mostrar para vocês a resposta de cada exercício, tá bom? Bom trabalho! Agora aqui, então, a resolução dos 3 exercícios que eu pedi que vocês fizessem com a aula pausada, né, para a gente poder conferir as respostas. Vamos para o exercício 5, então. Calvin queria brincar, já sabemos que um dos verbos é o brincar, mais essa tarde. O que aparece aqui antes do brincar, ó? Queria. Calvin queria brincar. Queria e brincar estão desempenhando uma mesma função, né? Então, nós dizemos que é um verbo no infinitivo como verbo principal da locução verbal. Queria brincar. Segunda frase. John afirmou: competir era seu maior sonho. Temos o verbo competir e nós temos aqui o era, né? Mas os dois não estão desempenhando uma mesma função. Nós podemos trocar o competir por um substantivo ali, certo? Então, agora esse verbo está no infinitivo e tem valor de substantivo. Nós podemos trocar por um substantivo. Terceira frase. A nave precisava atingir a velocidade ideal. Atingir é o verbo principal, mas nós temos do ladinho do atingir o precisava. Juntos eles estão desempenhando a mesma função, são uma locução verbal. Por isso, número 2. Última frase. Viajar pelo espaço é um
sonho para muitas pessoas, que o verbo é. Nós também podemos trocar o viajar para o substantivo. Então, aqui ele tem valor de substantivo, e não é uma locução verbal, viajar e o é, tá bom? Corrijam aí com o que vocês fizeram. Número 6. Nós tínhamos que completar com o particípio, né? Então, vamos lá. Pedro estava cansado de caminhar, né? Termina com ado aqui. Os iates solares foram consertados antes da corrida. As corridas espaciais vinham sendo realizadas havia 20 anos, tá? Então, cansado, consertados, realizados. 7. Agora nós tínhamos que ver se usávamos regular ou irregular. Então, para isso, a gente já vai marcando os verbos que aparecem antes. Então, o cosmonauta Spiff tinha ganhado. Então, usamos o regular. Ganhado a corrida espacial. Quando passasse da Lua, John estaria. Verbo estar. Usamos o particípio irregular, salvo da concorrência. A professora tinha imprimido a prova algumas horas antes. Particípio regular. Susana havia entregado o livro do colega. Regular. O jogador foi, verbo ser, expulso de campo. Então, usamos o irregular aqui, tá? Precisa sempre identificar. Verbo ter, verbo estar, verbo ter, verbo haver, verbo ser, tá bom? Corrijam, façam a correção, já colocam um sinalzinho de corrigido com uma caneta de outra cor. E agora nós vamos falar sobre a classificação dos verbos de acordo com a conjugação. Nós dizemos que os verbos podem ser de primeira conjugação, de segunda conjugação ou de terceira conjugação. Primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Cantar, amar, todos os verbos terminados em ar. A gente olha o verbo sempre no infinitivo para classificar. Segunda conjugação, er e or, como vender, comer e pôr. Terceira conjugação, ir, sair e partir. Então, é só pensar ar, ir, or, e vocês vão separando. Então, a primeira conjugação é o ar, segunda conjugação, er e or, terceira conjugação, ir, tá bom? Outra questão que, né, precisa um pouquinho de uma memorização de vocês, né? Decorar um pouquinho essa questão. E aí, mais um exercício. Eu falei para vocês que a aula de hoje a gente ia fazer vários exercícios aqui já, para que vocês conseguissem dar uma adiantada, né? Perceber as dúvidas de vocês. Então, agora é na página 17, mais uma tabelinha. Fiquem tranquilos, esse exercício não é para completar toda essa tabela. O que vocês precisam fazer? Olhem o enunciado. A seguir estão listados alguns verbos que você viu na tirinha da página 12, lá na tirinha do Calvin e do Haroldo. Escreva-os na coluna adequada, identificando suas conjugações. Siga o exemplo. Então, cada linha dessa aqui, pessoal, daqui, ó, dessa coluna, cada linha dessas, vocês só vão completar uma coluna. Aciona é verbo acionar, então é da primeira conjugação. Durando, que verbo que é? Durando, não é o verbo durar? É primeira, segunda ou terceira conjugação? Então, pausa a aula, faz esse exercício da página 17 e volta aqui para ver as respostas. Muito bem, aqui nós já temos, né, a questão corrigida. Como eu comentei com vocês, olha, vocês vão deixar várias partes da tabela em branco, tá? Não é para completar essas partes aqui, não tem que escrever nada. Aqui é onde eu fiz esses riscos super bonitos. Então, vamos corrigir. Durando, conversei com vocês que era o verbo durar. Termina em ar, é a primeira conjugação. Colocamos o verbo colocar, primeira conjugação. Vamos mudar a cor aqui. Viu, verbo ver, segunda conjugação. Tem, verbo ter, segunda conjugação também. Grifei aqui embaixo porque eu achei que cobriu um pouco ali o verbo. Agora, fosse é do verbo ir,
terceira conjugação aqui, ó. Ir. Segue, do seguir, terceira conjugação. E parte é partir, terceira conjugação também. Ar na primeira conjugação, er na segunda, se tivesse algum or. Ir na terceira conjugação, certo? Mais uma para vocês corrigirem. E agora vamos classificar os verbos quanto à regularidade. Conversei com vocês ali no começo falando do particípio regular e irregular. Novamente, quando nós vamos falar de verbos regulares e irregulares, são os verbos que seguem a regra e os verbos que fogem à regra. Vamos ver certinho alguns exemplos. Então, regulares, eles vão seguir sempre o mesmo padrão, a mesma regrinha. E o radical deles, que é essa parte aqui, ó, que já tá em vermelho, ele não muda, ó. Eu falo, tu falas, ele e ela fala, continua F-A-L, não mudou nada. Nós falamos, vós falais, eles e elas falam. Isso é um verbo regular, é um verbo que segue sempre a mesma regra, o mesmo padrão. Não muda a estrutura dele, né? Vamos ver agora os irregulares, o que acontece. Os irregulares, claro, se nós falamos que o regular mantinha o radical, seguia sempre a mesma regra, o irregular faz o contrário, né? Segue regras diferentes. Então, olhem só, o verbo é fazer. E a prof escolheu bem a cor azul para grifar onde já era azul, né? Ó, o verbo é fazer. Se ele fosse um verbo regular, teria que repetir essa estrutura aqui, igual ali no falar, que eu vi com vocês no regular. Mas não, ó, não tem F-A-Z em todos, ó. Eu faço, F-A-C cedilha. Tu fazes, aí até parece um verbo regular. Faz, fazemos, fazeis e fazem. Mas percebem como ele sofreu aqui alteração no eu faço? Não é eu faço. Então, ele é um verbo irregular. E é por isso que quando criança está aprendendo a falar, às vezes a criança erra os verbos, porque a criança espera que seja tudo regular. Então, mamãe, eu já fazia. Já escutaram isso? Vocês ou algum irmão, né? Falando, eu já fazia? Porque está tentando seguir a regrinha padrão, mas o fazer é um verbo irregular, funciona diferente. Pedir, olhem lá. O verbo é pedir. A gente esperava que fosse sempre P-E-D, mas ó, eu peço. Aqui ele continua regular, mas no eu, ele foi irregular. Então, isso torna o verbo pedir irregular. E aí, pessoal, hoje nós ficamos até um tempinho a mais na aula, né? Mas é porque eu queria mesmo que vocês realizassem os exercícios comigo, já corrigissem alguns, para não ficar tão confuso para vocês durante a live, esses exercícios com tabela, com algumas coisas mais específicas, né? Então, espero que tenha sido um momento de estudo, que vocês tenham sentido que eu estava aí com vocês, na casa de vocês, apesar de não estarmos em sala de aula. Trouxe para hoje Salmos 27:1, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Para que nós sejamos fortes e corajosos nesse tempo, enquanto as coisas não voltam ao normal que nós esperamos, né? Até quarta-feira, espero todos vocês na nossa live. Um beijo, se cuidem, fiquem em casa e Deus abençoe. Saudades de todos vocês.